levou à ideia de biografar Castelo naquele momento, ali em 2000, 2000 e pouco, o livro viria a sair em 2004, era exatamente talvez o fato de eu ser cearense, né, e passar quase todos os dias em frente ao mausoléu do Castelo Branco e ficar um pouco impressionado com aquele monumento, de formas arquitetônicas muito modernas, arrojadas, e ao mesmo tempo homenageando um ditador, né? O primeiro ditador de plantão após o golpe de 64. Então, sempre me chamava a atenção o fato do auditório da universidade que eu fiz jornalismo, né, do auditório da reitoria, era auditório Castelo Branco. Então, assim, como cultuar a memória? Por que se cultua a memória, né, na terra dele, deste homem, né? E aí isso sempre me chamou a atenção. Quando estava ali se aproximando dos 40 anos do golpe, 3, 4 anos antes, eu disse, essa é uma boa oportunidade de eu buscar um pouco mais informações e entender como é que este homem, né, que se dizia um legalista, como é que esse homem que se dizia, né, um humanista, foi alçado à condição de primeiro ocupante do Palácio do Planalto após o golpe, né? Então foi uma pesquisa que, no primeiro momento, meus amigos que sabiam de meu passado e de minha formação progressista, mas biografar o ditador, biografar o Castelo Branco, tanta gente mais interessante, mais progressista, eu disse, não, me interessa justamente entender, né, o ditador, o vilão, vamos dizer assim, na sua perspectiva de entender como é que foi a construção, né, deste personagem, né, a construção histórica desse personagem. O que sempre me interessa quando eu me engajo numa pesquisa, e depois não foi à toa que anos mais tarde eu iria fazer um mestrado em semiótica, né, sempre foi exatamente a construção narrativa, né, dos mitos, das mitologias políticas, né? Então, Castelo era um mito político endeusado pela direita, endeusado pelos saudosos, né, da ditadura e tal. Então, eu queria entender justamente isso, a construção deste personagem que chega ao poder. E aí a minha pesquisa, que tinha essa pergunta inicial, ela passa o tempo todo em busca de uma resposta, né, porque por mais que uma biografia não seja um trabalho acadêmico, existe uma tese ali, existe uma hipótese, existe uma metodologia, existe... Então, às vezes a gente não consegue compreender que quando você não escreve para um público de especializados, você está livre, né, para delirar. Não, na biografia, ou pelo menos na biografia como eu entendo, há um problema, há uma tese, né? E a minha tese era exatamente essa, a minha pergunta era exatamente essa. Como Castelo chegou ao poder e por que ele? Né? E por que este homem que era humanista, ou se dizia humanista, pelo menos alimentou e construiu essa imagem de humanista, né? Então a pesquisa trafega a todo instante nessa perspectiva e o que os documentos, né, a leitura desses documentos acabaram me levando à interpretação de que é exatamente pelo fato de ser um homem que cultivou a imagem de legalista, que sempre foi considerado um soldado profissional, aquele que dizia, inclusive na juventude, em alguns artigos que assinou como pseudônimo, de que o lugar de militar era no quartel, é justamente essa folha, vamos dizer assim, corrida imaculada, que fez com que ele fosse escolhido pelos seus pares e principalmente pela parcela civil do golpe, né, pelos conspiradores civis, para dar um certo ar, né, civilizado, um certo ar, né, até mesmo civil, aquele momento tão delicado de tamanha e de extrema violência, né? Não à toa, e eu sempre também como alguém que estuda as imagens, né, que estuda, né, as narrativas, né, não é à toa e é muito significativo perceber que um dos primeiros gestos, ou talvez o primeiro gesto de Castelo ao ser escolhido, né, ao se impor, inclusive naquele momento, como nome para comandar o país, passou em casa primeiro, tirou a farda e vestiu um paletó, né? Ou seja, isso tem uma carga simbólica, uma carga imagética, né? E quando, da primeira edição do livro, né, nós escolhemos até uma foto que também do ponto de vista semiótico é muito significativa, né, que é o Castelo em trajes civis, de paletó, cercado por aqueles, inclusive, que iriam sucedê-lo, estes todos de farda, né, batendo continência, e ele de paletó e gravata com a mão ao peito. Ou seja, uma diferença de imagem ali calculada, né, para demarcar exatamente a posição entre ele
né, e o poder militar. A ideia de biografar Getúlio veio logo depois de eu ter mandado para a editora os originais do Padre Cícero, da biografia de Padre Cícero, que talvez tenha sido um dos maiores desafios, né, biografar um sacerdote proscrito pela igreja e principalmente um homem como eu, absolutamente desprovido de fé, né, precisei fazer um mergulho quase etnográfico no mundo e no universo das Romarias e do Romero para compreender um pouco que universo era aquele que a minha vã ignorância derivada do meu absoluto ceticismo, né, não conseguia alcançar, né? Então foi algo que também me demandou muito esforço e muito exercício de alteridade, né, até para ler aqueles documentos, né, de uma forma mais desarmada, né, menos preconceituosa, e perceber que os documentos sobre o Padre Cícero me apontavam um episódio de etnocentrismo, de eurocentrismo absurdo, né, em que um padre, né, com todas as polêmicas que o envolvem, com todas as contradições, com todas as ambiguidades, né, foi punido e foi proscrito da igreja pelo fato de que os milagres que ele professava, né, e que ele defendia terem ocorrido no Nordeste do Brasil e não, como diria um bispo que era consultor à época, um reitor de um seminário que era consultor de um bispo da época do Ceará, quando indagado se haveria alguma possibilidade de que os milagres que o padre manifestava através da beata Maria de Araújo, uma mulher do povo, preta, analfabeta, sem dentes, se havia alguma possibilidade daqueles milagres serem milagres reais, o reitor teria dito que imagina, né? Jesus Cristo jamais sairia dos campos da Europa para fazer milagres no sertão do Brasil. Então, só essa frase já eivada de etnocentrismo, de eurocentrismo, né, já dá conta um pouco da necessidade de olhar para aqueles documentos, né, de outra fórmula, de outra perspectiva. Bom, eu havia terminado o livro do Padre Cícero e, como tal, eu precisava de um desafio tão grande ou até maior do que aquele. E sugeri ao editor, ao Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, fazer uma biografia de um personagem que eu sabia que ele queria ter no catálogo da editora e que eu estava ali próximo a completar 50 anos de idade, então me senti maduro o suficiente para enfrentar o desafio de biografar, né, Getúlio Vargas, né, na quarta capa do primeiro volume que saiu dos 3 volumes que escrevi sobre Getúlio. O professor Boris Fausto diz que Getúlio é sem dúvida o personagem mais importante da história republicana brasileira. Eu ouso ir e reforçando o que disse o professor Boris e ir além e dizer que talvez, ou com muito poucas dúvidas, Getúlio é o personagem mais importante da história do Brasil de todos os tempos. Uma vez que impactou e foi impactado por mudanças profundas em todos os setores, cultural, econômico, político, social, e muito também pelo fato de ser um personagem eminentemente contraditório, né? Um personagem sobre o qual incidem essas guerras de narrativa, né? Quem foi Getúlio, afinal de contas, né? Eu me lembro que quando eu anunciei que iria publicar 3 volumes, alguns amigos jornalistas, acadêmicos disseram, entendi, porque existem 3 Getúlios, né? Ou seja, existe o Getúlio revolucionário, existe o Getúlio ditador do Estado Novo e existe o líder das massas nacionalista, um dos ícones, inclusive, da esquerda e tal. Eu disse, não, vocês não estão entendendo nada. Inclusive, essa fala e essa frase me veio a partir de uma leitura de um texto muito interessante da professora Celina de Araújo, em que ela dizia exatamente isso, né, que não existem 3 Getúlios, não existiram 3 Getúlios, Getúlio sempre foi um só. E o que é mais surpreendente é a gente analisar que o Getúlio permaneceu o mesmo e o mundo em sua volta é que mudou, e a cada mudança dessas, a persona dele parecia identificada com um ou outro aspecto, dentro inclusive de um espectro ideológico diverso, mas se você percebe Getúlio desde sempre, desde jovem, como legítimo herdeiro do movimento republicano gaúcho, lastreado num forte positivismo, né? Desde sempre era alguém que não acreditava na democracia representativa, era alguém que pregava uma ditadura dos iluminados, né? Dos eleitos, aqueles que estariam
né, autorizados, né, pela sua sapiência a conduzir o povo, o proletariado, ao seu destino histórico, ou seja, uma visão vertical de cima para baixo da sociedade, que o povo não teria sozinho condições de se emancipar. Getúlio com um desdém absoluto pelo parlamento. Tudo isso está na origem dele, da formação dele, é por isso que o primeiro volume da biografia se chama, né, dos anos de formação, a conquista do poder. Quando ele chega ao poder, ele traz essas ideias, né, e não à toa, entre as suas primeiras providências é fechar o Congresso e aí se instituir na figura do ditador, né, assumidamente com o título de ditador, né, assumidamente com o rótulo de ditadura, porque ele achava que, naquele momento, né, só a ditadura era possível, né, num momento, inclusive, não esqueçamos, né, de crise das democracias, né, de crise da democracia liberal, né, ali naquele momento do crash da Bolsa de Nova York, em que os Estados Unidos estavam atolados na Grande Depressão, e que o que parecia moderno, o que parecia redentor, o que parecia um salvador, é exatamente o contrário das democracias, ou seja, os regimes de força, os regimes autoritários, é o momento da ascensão de Hitler, a ascensão de Mussolini. Então há naquele momento um contágio, né, nesse sentido, e Getúlio, no seu diário, que é uma das fontes mais interessantes para a compreensão do personagem, uma leitura às vezes bastante pesada, bastante enfadonha, porque muito burocrática por vezes, mas naquelas entrelinhas você percebe todos os movimentos desse personagem, as suas dúvidas, as suas inquietações, os seus desejos, os seus anseios. Ou seja, ele inclusive comemorando durante os primeiros anos de guerra as vitórias dos países totalitários, as vitórias do eixo contra as democracias, e chega um momento em que diz a prova de que as democracias estão mortas, que aos regimes de força cabem, né, o futuro cabem aos regimes de força. Bom, num segundo momento você percebe esse Getúlio, uma vez destituído do poder e recuperado pelo voto popular, né, alçado novamente, guindado à presidência da República, aquilo que o aproximava no primeiro momento desses regimes totalitários, né, num momento de Guerra Fria, no contexto de Guerra Fria, ao defender uma economia planejada, ao defender, né, um não alinhamento com os Estados Unidos, né, o grande vitorioso da Segunda Guerra, ao produzir um ministério quase de fachada e encarregar uma equipe econômica, os chamados boêmios cívicos, que assim apelidados por ele, porque trabalhavam alta madrugada no gabinete contíguo à sala presidencial, né, encarregado de todos os grandes projetos econômicos, né, que derivaram naquele segunda fase do governo Vargas. Eu estou falando de Petrobras, estou falando de BNDE, estou falando de Banco do Nordeste, Petrobras, tudo saído desse gabinete. E naquele momento, no contexto de Guerra Fria, isso parecia de esquerda, né? Essa visão centralizadora e tudo mais. Então, ele sempre permaneceu absolutamente no mesmo lugar, né? Só que o mundo é que virara. Isso tudo, né, é apenas uma ponta das muitas contradições que permeiam a trajetória do Getúlio. A própria forma como você se refere a ele, né, pode ser denunciadora do seu ponto de vista. Se você o trata por Vargas, isso tem um determinado sentido, né? Se você o trata por Getúlio, ganha um outro significado, né? O aproxima, o distancia. Então, o que me inquietava e o que eu queria investigar é exatamente isto, como este homem que foi o condutor e o indutor de umas ditaduras mais perversas, né, sanguinária, que eliminou adversários, né, que perseguiu intelectuais, que quando foram queimados, inclusive, livros em praça pública, né, em que a tortura foi institucionalizada como forma normal de interrogatório, né, esse mesmo homem, há uma multiplicidade de interpretações sobre ele. Quem foi, afinal? Né? É o ditador? É o grande líder nacionalista? É o grande líder das massas? Né? E nessa pesquisa a gente começa a perceber que alguns mitos começam a ser mais fáceis de compreender como é que foram erguidos, né? Então, por exemplo, tem coisas interessantes nisso tudo, né? Porque, vez por outra, eu vejo alguém ainda repetir que em 1950, ou às vésperas disso, Samuel Weiner teria ido, né, a São Borja e teria feito uma série de perguntas
a ele se ele iria voltar, e ele teria respondido: eu voltarei, mas como líder das massas. Isso está em teses de historiadores e tudo mais, uma frase que nunca foi dita, né? Alguém teve a preocupação de ir no jornal da época em que o Samuel Weiner fez a matéria e perceber que Getúlio nunca disse isso, né? O que ele disse foi uma coisa absolutamente diversa. Talvez seja um dos casos de adição mais absurdos da história, né? Porque ele estava licenciado do Senado e o Samuel Weiner pergunta quando é que ele voltaria ao Rio, né? E ele diz: eu voltarei em abril. Voltarei ao Rio em abril. E no final ele diz que não era propriamente um político, eu não sou propriamente um político, eu sou um líder das massas. Daí a dizer: eu vou voltar como líder das massas, na primeira e última resposta, ou seja, é uma adição que o próprio Samuel Weiner perpetuou, criou, na verdade, e foi perpetuada no livro, né, que foi escrito pelo Augusto Nunes, né, O Minha Razão de Viver. Uma frase nunca foi dita, né, e o Minha Razão de Viver é utilizado como um documento histórico, né, quando era só uma das possíveis versões, como é uma das possíveis versões, né, que cerca Getúlio. Então esse trabalho de investigação consegue elucidar algumas questões e transformar determinadas lendas e determinados mitos e pôr por terra algum deles, né? Por exemplo, também eu vi durante a pesquisa que há 2 ou 3 teses no Rio Grande do Sul que utiliza um fato, um episódio denunciado pelo Lacerda da época da crise, que o Getúlio na juventude teria matado um índio, né? Então isso é algo que está em várias teses de história, inclusive uma delas utilizando o estudo de caso da morte do índio como para entender a questão da terra e do latifúndio no Rio Grande do Sul e tudo mais. E uma simples fala perdida num dos livros do Lutero Vargas, né, me chamou a atenção, porque ele disse: não, mas não foi meu pai, né? Foi um bandido homônimo que existia na época. Tal. Como o livro do Lutero nunca teve nenhuma grande repercussão, e era um livro absolutamente chapa branca, logicamente, ninguém deu bola para isso, né? Mas claro que quando eu vou reconstituir a trajetória de Getúlio, eu vou ter que descobrir se isso realmente ocorreu ou não. Então, houve uma pesquisa não só nos arquivos judiciais, mas nos próprios cartórios de registro, né, até conseguir mostrar exatamente que o Getúlio Dornelles de Vargas, né, o verdadeiro assassino do índio Tiburcio Fong, né, era um homônimo, né, e muito mais jovem do que o Getúlio. O que tinha me chamado a atenção, nesse caso, vale a pena falar, é que quando eu tive acesso ao inquérito da morte do índio, eu lendo aquilo disse: está claro, o Getúlio matou o índio, de fato, o Lacerda tinha razão, é assassino, mas tinha algo ali que chama a atenção de um pesquisador com um certo faro, com uma certa experiência, com um certo tino. Nos depoimentos, as testemunhas todos se referiam ao assassino como o jovem, o moço, o rapaz. Eu disse: pô, mas espera aí, tem alguma coisa que não está batendo? O Getúlio tinha 40 anos, já era deputado, então de fato aqui parece haver algo que não está batendo, né? E aí é que eu e um pesquisador meu na época, o Marcelo Campos, gaúcho, né, reviramos os cartórios de registro de todas as cidades circunvizinhas a São Borja, onde ocorreu o crime, mais uma coincidência, né, ali perto de São Borja, até descobrir a certidão de nascimento do homônimo, e com base na filiação nós conseguimos levantar a ficha corrida deste homônimo, e na ficha corrida, na ficha policial dele, tinha, entre outros casos, o assassinato do Tiburcio, o índio Tiburcio. Quando eu utilizo esses métodos de investigação quase detetivesca, é uma herança muito clara de minha formação como jornalista, né? Esse sentido da minúcia, que às vezes um único detalhe pode puxar um fio enorme, né? E você começar a descobrir que há outras possibilidades de análise, de interpretação e mesmo de verdade factual em determinados episódios que estão cristalizados e dados e acabados, comprados pelos historiadores. Que durante muito tempo, né, a biografia foi considerada um gênero menor, um gênero quase bastardo, né, do ponto de vista do conhecimento histórico. Hoje, felizmente, isso parece já não ter tanta estridência, não ser uma discussão tão estridente, e eu acho que é uma aproximação
muito saudável. Primeiro, dos jornalistas que escrevem sobre temas históricos perceberem que precisam cada vez mais prestar muita atenção e ter muito rigor no tratamento das fontes, deixar um pouco do impressionismo, que era muito característico ao gênero, né? Ou seja, na hora que faltava alguma lacuna documental, uma lacuna de pesquisa, algum esforço de pesquisa que não se concretizou, apelava-se para a imaginação ou puramente anedótico, né, privilegiando aspectos menores e tudo mais. É claro que a gente entende que dentro do processo, né, da construção da história como um saber científico, houve uma série de motivos, inclusive, né, da história estrutural, ou seja, a ideia de que a história do acontecimento era absolutamente menor e tudo mais. Eu acho que há uma certa tendência de 20 anos para cá, pelo menos 2 décadas para cá, há textos célebres sobre a recuperação da narrativa no processo histórico. Então eu sempre prestei muito atenção como jornalista, né, como alguém que trabalha com a narração, a narrativa, e alguém que trabalha muito na perspectiva da interpretação das imagens, né, que tem essa formação, portanto, transdisciplinar, não muito rígida, a determinados dogmas, a determinados cânones, né. Procuro fazer esse contrabando de signos, esse contrabando de informações, né, de formações. Então, eu sempre tive muita preocupação em não fazer um texto para especialistas e para especializados, um texto que dialogasse para fora dos muros da universidade, né? O que não significa, é bom sempre dizer, que não significa que você simplifique, né, questões que são necessariamente complexas, mas que você procure, porque isso é uma coisa típica ao ofício do jornalista, né, que é tentar decodificar alguns conteúdos complexos para uma parcela mais ampla de público, né, para um público mais amplo. Então, eu sempre tive isso como preocupação desde o primeiro momento. Então, ao ter acesso à documentação que me possibilitou escrever O Castelo e basicamente, em primeiro lugar, o próprio acervo do ex-ditador, né, que está sob a guarda da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ESEME, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Então, ali houve um processo, inclusive, negociado com os detentores, né, do arquivo, embora aqueles arquivos estejam classificados, todos eles como documentos, ou a maioria deles como documentos acessíveis e de interesse público, houve ali uma necessária negociação. Afinal de contas, era um civil ou um paisano, como eles chamam, né, porque o paisano é tão pejorativo quanto para nós é o milico. Então, um paisano que estava ali querendo acesso a um acervo que estava custodiado sobre uma instituição militar, né? Então, houve todo um processo de negociação e uma documentação muito rica e muito detalhada, né, que me possibilitou, inclusive, dar a esta narrativa um colorido que só os detalhes dão, né, ou seja, cartas não só circulares e memorandos oficiais, mas cartas pessoais, cartas trocadas entre os personagens, né? E esse material foi muito enriquecido quando eu tive a grande alegria, a grande sorte, né, de receber na época as notas das entrevistas feitas por um brasilianista, né, o Dulles, John Foster Dulles, que fez, né, na época da ditadura, 2 volumes sobre o Castelo. E é claro que ele não utilizou tudo, primeiro porque era uma biografia autorizada, né, e segundo porque se vivia exatamente no período de exceção. Mas ele gentilmente, após eu ter enviado um e-mail para a universidade onde ele dava aula, né, ele me mandou pelo correio, pelo FedEx, né, 19 volumes encadernados. Então, esses documentos foram também muito importantes, junto com o acervo do próprio Castelo e uma pesquisa que eu acho que é sempre enriquecedora, que é a pesquisa hemerográfica, né, que é a pesquisa dos jornais de época, fazer um levantamento. Hoje, inclusive, muito mais fácil de fazer de que naquele momento, no começo dos anos 2000. Hoje, a Biblioteca Nacional tem um acervo absolutamente digitalizado, que você faz busca por palavras-chave e tudo mais. Naquele momento, isso ainda não era acessível, então me demandou idas e mais idas à Biblioteca Nacional, né, para localizar
né, nos jornais de época, porque não se trata, outra coisa que é importante destacar, que numa biografia não se trata apenas de reconstruir uma trajetória individual. Uma biografia é o retrato de um homem, mas também de uma época. Todo o contexto tem que estar absolutamente presente. Ao biografar Castelo, na verdade, era quase um pretexto, né, para estabelecer uma grande investigação sobre a ação dos militares ao longo do século XX, né? Ele que começou jovem na Escola Militar de Porto Alegre, no começo do século, passou por Realengo, todas aquelas agitações do movimento tenentista, que ele ficou à margem de todas elas, começando a partir daí a construir a fama de legalista, a ação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, depois da guerra, o rearranjamento ideológico, né, da formação militar no Brasil, que passa da influência francesa para a influência americana, e tendo Castelo como um dos personagens centrais dessa reorientação. Ou seja, na verdade, ao biografar Castelo, eu estava investigando, né, os vários momentos em que o exército brasileiro, né, inclusive se arvorando como um árbitro supremo, né, das questões da sociedade, sempre que eles achavam que a política não estava sendo eficaz ou eficiente o suficiente, né, para resolver os instantes de crise, eles se arvoravam com o direito de intervir, né, na vida política nacional. Então, biografar Castelo também era um pouco contar essa história. Algo que também sempre está no meu arco de preocupações é exatamente a capacidade de estabelecer aquilo que o Bakhtin, né, falava de heteroglossia, ou seja, de tentar dar ouvido e dar vazão, né, às várias vozes, né, que estão naquele momento, inclusive se contrapondo nas suas narrativas, nas suas interpretações, né, e tentar fazer o que na literatura é fantástico. O Peter Burke tem um texto maravilhoso sobre isso, né, num dos volumes que ele escreveu sobre o fazer da escrita histórica, né, sobre a escrita histórica, que é exatamente, por exemplo, quando você pega um livro como O Sonho e a Fúria, do Folk, né, como você pega na nossa Raquel de Queiroz, o Memorial de Maria Moura, ou quando você pega Tolstói, ou seja, como a mesma história é contada a partir de outros narradores, de vários narradores, de narradores distintos, né, para estabelecer não uma história consensual, muito pelo contrário, né, para perceber as contradições que estão inerentes e as várias versões, né, que fazem parte do mesmo fato, né? Então isso é algo que eu sempre busco, né, na multiplicidade das fontes, tentar estabelecer essa polifonia. E isso também muito ajuda quando você contrapõe versões sobre o mesmo episódio e às vezes fornece ao leitor, né, o benefício da dúvida, né? Ele diz, olha, segundo fulano se deu assim, segundo ciclano se deu de outra forma, né? E você não está em busca do que seria a versão verdadeira, né? Mas você está exatamente em busca de perceber que a história é contada a partir de várias visões, né? E o mesmo fato é narrado de várias formas. E eu acho que no meu trabalho eu fico muito mais feliz quando eu consigo semear a dúvida de que semear alguma certeza, né? Eu não escrevo para obter certezas absolutas, eu não escrevo para descobrir a verdade. É claro que é uma busca incessante, mas sempre imperfeita, sempre quebrada, sempre falhada, né? Dessa busca disso que nós convencionamos chamar de verdade, mas sempre percebendo que há versões em confronto, que há um conflito, inclusive, né, pela narrativa da história, né? E seria muito mais cômodo se você optasse por uma dessas versões, mas perceber que sempre serão versões, sempre serão parciais, né? E sempre atravessada por subjetividades daquele que narra, daquele que conta. O historiador tem que estar muito consciente e ser muito honesto, né? O historiador, quando eu falo historiador, eu falo o pesquisador da história, né? Seja ele historiador profissional, seja ele um jornalista, seja ele o que for. Ele tem que estar muito consciente e ter uma humildade, né, de saber que a busca dos vestígios, né, que vão ajudar a recompor uma determinada história, elas também são lacunosas, né? E que você não terá, provavelmente, resposta para todas as perguntas que você faz, né? E que a consulta aos documentos também te suscitará inúmeras outras respostas, nem todas respondíveis,
né? Então há uma dúvida permanente, uma precariedade permanente na reconstituição da história. E eu acho que uma coisa que talvez diferencie a forma como hoje eu compreendo a biografia em relação até mesmo ao que como alguns amigos meus, diletos, prezados amigos meus compreendem, é exatamente isso, ou seja, perceber que uma biografia é também essencialmente uma lacuna, né? A construção de lacunas, e que algumas respostas não serão dadas, né? Porque é impossível a reconstituição total e absoluta do passado. A reconstituição do passado é sempre falha. E eu vejo, às vezes, determinadas pretensões, né, biográficas de fazer uma biografia total e responder a todas as perguntas e afirmar que o que está ali é a vida total de uma pessoa, né? Aí sim é o que o Bourdieu chamaria de ilusão biográfica, né? Ou seja, como se a vida pudesse ser resumida em um livro, né? Ou como se todas as questões da vida fossem só relações de causa e efeito, mecânicas, automáticas, né? É perceber que não, que o imprevisto, né, o acaso, tudo isso é parte do processo, né, de uma narrativa, né? E que a vida não é linear, né? Não é, você tem que fugir deste determinismo bobo e ingênuo, né, que às vezes acomete um pouco o gênero biográfico, né? E não à toa, né, havia, né, e ainda há por parte de determinados círculos, né, um certo preconceito contra o gênero. Mas eu acho que a questão hoje que se dá de uma outra forma. Como eu dizia, eu acho que os jornalistas estão começando a aprender com os historiadores a necessidade do rigor da pesquisa e ao mesmo tempo percebo por parte de bons historiadores a compreensão de que o texto também é importante, né? De que comunicar também é importante, que se escreve para ser lido. Se você escreve para não ser lido, ou se escreve para uma banca, né, de um júri de uma tese ou de uma dissertação, ou o que seja, depois de defendida a tese, ela está morta. Então, anos de pesquisa morrem ao ser apresentados por uma banca. E principalmente quando se trata de universidades e instituições públicas, eu acho que há um compromisso necessário, né, do pesquisador em se fazer comunicar, em ampliar a discussão, né, democratizar a pesquisa, democratizar a documentação que acessou. Isso também é algo que me mobiliza muito, né? Por exemplo, quando o Dulles me mandou aquelas notas e quando em outros trabalhos, né, outros historiadores e outros pesquisadores me permitiram a leitura de documentos, né, que de outra forma eu não teria acesso, isso não mostra só uma generosidade pessoal de A ou B, né, mas denota que o conhecimento tem que ser compartilhado, que não há hipótese de você imaginar que você é o latifundiário de determinado tema, que ninguém mais pode mexer com aquilo porque eu sou dono desse território. Às vezes você encontra esse tipo de profissional que não se meta nessa área, que esta área é minha e tal, né? Muito pelo contrário, e são lições como essa que eu aprendi, né, que eu tento passar para os jovens pesquisadores. Não considero que nenhum dos temas que eu abordei estão resolvidos, né? As pessoas me dizem assim, a biografia que você escreveu, sei lá, sobre Getúlio Vargas é definitiva? Claro que não. Primeiro porque não existe biografias definitivas, não existe nada definitivo no processo de conhecimento, né? Os mesmos documentos que eu utilizei podem ser utilizados por outras pessoas, fazendo perguntas diversas e chegar a conclusões também diversas sobre a mesma documentação. É isso que eu tenho hoje como norma e desde cedo aprendi.